Beleza, galera, vamos nessa. Vamos nessa que o tempo é curto. Cadê vocês aqui? Bom, sem mais delongas, gente. Sem mais delongas. O que a gente vai fazer aqui hoje? Como eu expliquei ali no Discord, quem chegou até aqui tem que ter engolido tudo que eu ensinei até agora. Tem que ter estudado muito. Porque o que eu passei até agora é o que você encontra de forma gratuita. Então, era obrigação tua de correr atrás. Ah, mas eu nunca sabia não sabia que existia esse conceito. Então, eu tô aqui para ajudar você. Beleza. Mas o que eu vou falar daqui para frente, você não acha em qualquer lugar. Você não acha. O que eu falei até agora não era nem a ponta do iceberg. Não era nem a ponta do iceberg. É uma pedrinha que está rolando lá na ponta do iceberg. É muito mais coisa que existe. Muito mais coisa. Porém, não é complexo. Só precisa estudar, como toda profissão, né? Tem que estudar. Você vai lá fazer uma cirurgia no joelho de uma pessoa? Não, né? Tem que estudar, tem que saber fazer. Então, beleza. E é fácil de estudar? Não é fácil, mas também não é impossível. Tem que estudar. Beleza. O bom é que quanto mais você mergulha e quanto mais você conhece, mais divertido fica de operar, mais confortável fica de operar, mais fácil, mais leve, inclusive para tomar loss. Não é só para ganhar dinheiro, é para tomar loss também. Porque o loss, você sabe por que que você está tomando. Você está entendendo já que o loss vai acontecer e você já pode escolher. Ou eu pego o meu loss, porque eu vou respeitar a minha visão anterior, vou deixar o loss onde está, ou não. Ou eu vou tesourar o loss, porque eu já sei que ele não vai, ele possui maior probabilidade de ir contra mim do que a meu favor, eu vou tesourar esse loss e ponto final. Agora, não pode ficar mais torcendo. Ai, tomara que vá, tomara que vá. Não, não pode mais ficar mais torcendo. Você tem que entender o que está acontecendo com o gráfico. Então, beleza. Então, a partir de hoje, o negócio fica mais difícil. Mas estudando, vai de boa. Essa aula aqui que eu vou ensinar vocês agora, olha, gente, eu chego a tremer com o que vai acontecer com a cabeça de vocês. Eu chego a tremer. Realmente, eu estou muito ansioso para ensinar o que eu vou mostrar hoje. Muito ansioso. Praticamente não dormi à noite. Minha esposa estava lá incomodada que eu não levantava da cama, não levantava da cama. E era porque eu não tinha conseguido dormir, porque eu tô aqui com vocês agora, justamente por isso. Vocês que estão aqui comigo, vocês já sabem o carinho que eu tenho por vocês. Todo mundo acho que já sabe, né? Vocês moram no meu coração. Quero muito que vocês consigam. Então eu não estou aqui vendendo um curso porque eu quero o dinheiro de vocês ou porque eu quero o dinheiro de muitas outras pessoas depois, porque praticamente acho que eu nem quero vender esse conteúdo. Não quero colocar lá que nem eu falei, eu vou colocar lá no, como é que chama? Aqueles Udemy lá. Não, não quero mais fazer isso. Não, Hotmart, essas coisas. Eu acho que eu nem vou fazer isso. O que que eu quero? Eu quero que vocês consigam e pronto. Por que que eu quero isso? Porque eu vou respeitar o que o Michael pediu. O Michael falou assim: não divulguem isso. Fique para vocês e para as pessoas que vocês gostam, mas não divulguem, não saiam por aí metralhando, porque o conceito funciona e funciona muito bem, né? Então, o receio é que a inteligência artificial ache um jeito de manipular o que já é manipulado. Sei lá se isso é possível. Meu palpite é que não é possível. Meu palpite é esse. Mas eu vou respeitar o pedido dele. Então vai ficar só entre nós mesmo. Mas gente, um negócio assim insano. Então, só para já, digamos assim, para começar, eu já vou começar falando para vocês que quem aqui estudou FGV? Levanta a mão. Quem estudou FGV? Ah, eu, fulano, ciclano, todo mundo ali estudou FGV. Então, o que você sabe de FGV até agora está errado. Está errado. Não é como você sabe. Existe um como trabalhar FGV. Existe um como. E hoje você vai aprender como faz isso. Então, vamos lá. A aula de hoje, ninguém tem pergunta, né? Alguém tem pergunta? Se tiver, depois a gente fala das perguntas, porque eu não aguento esperar. Eu quero falar logo. Então, vamos lá.
O que que a gente tem, gente? Hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, daily bias, tá? O que que é daily bias? O viés do diário. O que que é o viés do diário? É você ter um viés da direção que o mercado vai ter naquele dia, através do que aconteceu nos dias anteriores, para onde vai hoje. E por que que o viés é importante? Porque quando você define o viés, você sabe para onde o mercado vai. A única coisa que você tem que fazer é procurar a tua entrada. Pronto. Definir o viés é a primeira coisa que você tem que fazer quando começa o teu dia, todos os dias. Só que não é somente para você escolher que lado você vai, para compra ou para venda, mas também é para você escolher qual ativo você vai operar. Ah, mas eu só opero ouro. Então, boa sorte, só opere ouro. Eu gosto de operar ouro também. Mas existe uma forma de você escolher o melhor ativo para aquele dia. E hoje a gente vai ver isso, se der tempo. Por que se der tempo? Porque eu tenho que aprender a ler o viés. E para aprender a ler o viés, eu preciso utilizar a ferramenta mais poderosa que existe no Smart Money. Porque o viés é assim, ó. Como é que eu defino o viés? A gente tem que definir o viés através do seguinte: é, tem que ser óbvio, tem que ser óbvio para onde o mercado vai. Mas tem que ser tão óbvio, que qualquer um que nunca estudou gráfico tem que saber. Quando você tem isso, ou seja, não é um negócio complexo, é simples. Pede pro teu filho, pequenininho, tua filha, ou teu neto, sei lá, vem aqui, para onde o mercado vai? É tipo isso, né? Mas assim, ó, na verdade, a gente vai usar o Smart Money, obviamente. E a gente vai ter uma tabela, que é essa tabela aqui, ó. Bearish Argument, Bullish Argument, que é a tabela para a gente definir os argumentos. Os argumentos vendedores e os argumentos compradores. Não é muita coisa, não, não se preocupe. Você vai fazer isso aqui de cabeça, não é uma coisa que você vai começar a ficar anotando ou criar uma planilha do Excel para a gente definir o viés. Não, é uma coisa rápida. Só que quando você preencher isso daqui na sua mente mesmo, através do quem está mais, o mercado está mais comprado ou mais vendido, você vai definir a probabilidade da direção. E a probabilidade da direção é o seguinte: o mercado, a gente lida com probabilidade. E a gente tem que escolher a probabilidade mais maior para a gente poder trabalhar. E essa probabilidade a gente vai definir através da lista aqui, porque no inglês a gente fala assim, ó, when the market has only one side of argument. O que que é isso? É quando o mercado tem apenas um lado do argumento. Então eu quero o seguinte, eu quero definir, se eu tiver três, se eu tiver três argumentos vendedores e um argumento comprador, não é 100%, entendeu? Mas já posso ir. Não é 100%, mas eu já posso ir. Agora veja bem, não é 100%, mas eu já posso ir. Beleza. Existe um que é 100%? Vai existir. Então, por exemplo, quando a gente está operando, a gente vai lá e vai ver o DXY, DXY, dólar está comprador, a gente vai ter duas moedas, né? Ou três moedas, ou quatro moedas contra o dólar. Por exemplo, Euro USD, GBP USD, AUD USD, né? Dólar australiano com dólar, libra esterlina com dólar, o euro com dólar. Todos eles têm que estar contra o dólar. Então, se o dólar está subindo, os três estão descendo. Mas qual dos três vai descer mais liso? É aquele que vai ter 100% dos argumentos vendedores. Entende? Calma aí, vamos lá. Para eu definir esses argumentos, eu vou usar a ferramenta o argumento mais poderoso, porque a ferramenta mais poderosa é essa aqui, ó, é definir a probabilidade. O FGV serve, o Smart Money serve para isso. Porém, a gente vai usar a ferramenta mais impressionante, eficiente do Smart Money, que é o FGV. O FGV é a ferramenta mais importante e impressionante, né? Seguido do Swing Point, seguido do é, conceitos inerentes ao Swing Point, por exemplo, um que vocês vão conhecer hoje, chamado Order Flow Lag, PD Arrays, que é Premium Discount Arrays, né? Que seria o range, né, do Premium Discount, a sequência Premium Discount Array vem de sequência, finalmente entendi o que é, porque eu não sabia a tradução. Array, eu perguntei para um dos
um dos estudiosos do Smart Money, que eu tenho contato com alguns, ele fala, não, array não array é sequência, né? Então é PD arrays, né, do inglês. Mas eu tinha essa dúvida, qual é a tradução correta? E eu não consegui achar porque ele falava outras, né? E a correta é sequência. Então, essa é a sequência que a gente chama também de swing, né? A mínima até a máxima, do discount até o premium, do premium até o discount, ou do premium até os 50%. Isso é uma sequência, que é o swing. Bom, fecha parênteses. A ferramenta, então, mais poderosa é o FGV. Então, FGV, Swing Point, PD Arrays e o Order Block, Breaker Block e etc. O FGV é o mais poderoso. E para eu definir, ensinar vocês a ler o viés do dia, não vai chegar um momento em que eu vou falar no final da aula, é assim que define o viés do dia. Não é assim que vai acontecer. O que vai acontecer é, eu vou construir os conceitos na mente de vocês. Assim como eu aprendi a fazer, né, para eu poder definir o viés do dia, para eu poder operar, eu vou usar o que eu sei para isso. E como é que eu uso o que eu sei? É o que eu vou te mostrar. Tá bom? E aí, naturalmente, com os treinos, você vai conseguir sempre definir o viés do dia e procurar as entradas do viés do dia. Só que hoje vai ter conceito novo, conceito que vocês não viram ainda. E é uma chatice, né? Quando a gente tem um novo conceito para a gente poder entender, porque isso significa que vai ter muita energia da tua parte, que é parar e estudar uma, duas, três, quatro, cinco vezes até que fique fácil. Porque não foi assim até agora. Tinha tantas e tantas coisas novas e vocês precisaram colocar muita energia porque agora ficou fácil. E tem que estar fácil agora, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar. Beleza. Então, os novos conceitos a gente vai ver hoje. E quais são os novos conceitos? Vamos lá. Quem me pediu, Caio, vai ter PDF? Eu não sei como é que eu vou criar um PDF desse montão de coisas, porque tem umas coisas que a gente tem que pegar e vir assim, ó. No PDF não vai aparecer essas coisas aqui. Então, o que que eu vou fazer? No final do curso, eu vou dar tudo isso daqui para vocês. Essa tela aqui, ó. Então, vocês vão ter que criar um login no Miro, tá bom? E aí vocês vão ter tudo para vocês ficarem dando zoom, tirando, vindo para cá e tal, assistindo a aula e acompanhando, tá? Por que que eu não passo agora? Porque não está pronto. Toda vez que eu estou sentando aqui para trabalhar, isso daqui está crescendo, né? Porque eu analiso tudo que eu ensinei vocês, analiso o que falta, eu tenho assim o roteiro de tudo, mas eu analiso tudo que eu fiz, tudo que falta e eu vejo aonde é que eu vou encaixar o conteúdo. Então hoje a gente vai vir agora para cá para entender o que eu não falei ainda sobre FGV, beleza? E para falar, gente, o que eu não falei ainda, que é tudo isso daqui que a gente vai ver hoje, para falar que é essa ferramenta que vai me permitir ler o diário, o viés do diário. É essa ferramenta que eu vou explicar aqui. Através disso daqui que a gente vai definir qual é a maior probabilidade, através do FGV. Agora, o que é o FGV? Como vocês já viram, o FGV é isso aqui, ó. O FGV pode ser usado para três situações, né? Mas aqui a primeira situação, as duas primeiras situações aqui são, bom, tudo isso daqui é como se fosse um conceito. Então vamos lá. O FGV, o que que ele é? Ele é um price action injusto. Isso que ele é. Por que que ele é um price action injusto? Porque ele aconteceu de forma tão rápida, mas tão rápida um player fez aquela movimentação tão rapidamente que ele deixou um monte de gente para trás, seja contra o preço ou seja a favor do preço, porque eu não consegui entrar, né? Essa semana a gente teve aquela situação lá do ouro andando muito rápido e eu tive várias mensagens de pessoas me falando assim, por exemplo, uma do Daniel, putz, eu não consegui entrar. Uma vez, entrei duas vezes entrar, não conseguia. O que estava acontecendo ali? Um price action injusto. Não deixava as pessoas participarem. Ou você conhecia o viés do diário, ou você não participava. Então, se vocês tivessem a aula de hoje, provavelmente vocês conseguiriam ter participado desde o início do movimento. Então, é um price action injusto, mas olha que interessante. Quando o preço oferecer um preço justo novamente, passará a perseguir a liquidez. Tá? Então, o que que é isso? Bom, primeiro, vamos entender o seguinte: o price action é injusto. Então, por que que o price action é injusto? Porque o preço fez uma movimentação,
O preço fez uma movimentação aqui, ó, deixou injusto e criou esse FGV aqui, ó, tá? Foi bem assim, ó. Criou esse FGV. Aí o que que vai acontecer? O preço criou esse FGV e vem buscar aqui o FGV. Então ele vem deixar o Caramba, preço justo. Opa, a gente não tá vendo tua tela. tem certeza? Ninguém tá vendo minha tela? Por Pra mim aqui tá tá normal ok. aqui. Pra mim tá normal. Calma aí. Eu tô Porque Clica aí, vendo. mano. É que ele tá Tá desenhando certo. Clica na no. foto. Clica na foto do Caio aí Eu também que tô volta vendo. ao normal. Eu tô Ah, tá, vendo achei. também. Fui eu que fiz besteira aqui. tá bom. É porque eu tô. Agora eu sei que tô compartilhando porque fica tudo verde aqui. Bom, então a gente vem para o preço justo e depois que a gente vem oferecer o preço justo, é o seguinte: o mercado ele abriu esse gap porque ele está com pressa. Tem um player muito ansioso aqui, um player grande está precificando. E aí é o seguinte: se for de fato um FGV, porque às vezes não é, e eu vou mostrar quando não é. Se for de fração FGV, a gente vai vir dar a oportunidade para quem está errado sair. Então a gente vai deixar o preço justo. E para quem não participou entrar. E quando a gente deixa o preço justo, a gente vai perseguir a liquidez. O que que é perseguir a liquidez? Esse player quer sair. Só que ele não pode sair. Aonde ele vai sair? Ele vai sair aonde tiver liquidez, né? Então, assim, pense comigo que para esse player abrir esse gap, ele teve que colocar um dinheiro suficiente para absorver tudo que existia de ordem no mercado disponível para poder, por exemplo, assim, se eu estou comprando, significa que eu vou consumir todas as vendas de players que não entraram e queriam vender, e além de consumir todas essas vendas, eu vou consumir também as novas vendas que estão entrando de players que não operam deixando a mercado, mas que estão vendo o mercado subir, vão começar a fazer preço médio, vão começar a vender mais, e aí esse player está comprando, chamando, comprando, 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 e ele, portanto, vai deixar o preço mais caro, só que ele está posicionado. E para ele poder consumir tudo que tinha na ordem, e consumir as novas ordens e ainda deslocar o preço, se eu sair agora, o preço vai abrir um gap aqui embaixo, não vai? É ou não é? O preço vai abrir um gap. Eu não posso sair. Aonde ele vai sair? No próximo ponto de liquidez. E aonde é esse próximo ponto de liquidez? Aí vamos tratar de um novo conceito, que é o conceito do external range of liquidity. Que, por exemplo, assim, ó, o preço está lá. E essa foi uma máxima. Aí o preço desceu, tá? Criou novos FGVs e foi descendo até que ele chegou aqui, ó, que é um ponto de FGV muito importante. Aí o preço fez um CHOCH e começou a subir, tá? Criou um FGV aqui, o preço veio buscar esse FGV e agora ele precisa de liquidez. Onde que está a liquidez? Na máxima que ele deixou lá, no premium. Eu preciso ir lá para cima, consumir essas máximas, que é o seguinte, consumir as ordens que estão aqui em cima. Essas ordens são o quê? Os stops de quem vendeu. Então eu preciso ir lá para cima para consumir esses stops. E aí sim eu estou satisfeito. Lá vai ter ordem para eu sair e lá eu vou sair. Esse raciocínio, gente, é muito importante para a gente. Muito, muito importante. Então tá bom. O price action, ele é injusto, mas quando ele deixar o preço justo, ele vai passar a perseguir a próxima liquidez. E você tem que saber ler aonde é essa próxima liquidez. Essa próxima liquidez, gente, não necessariamente pode ser aquela máxima. Essa próxima liquidez pode ser o quê? FGV criado. Deixei o preço justo. Não precisa ser essa máxima. Pode ser o quê? Um short term. Lá vai ter stop da galera que, quando vendeu e viu isso daqui acontecer, botou stop aqui atrás quando ele deixou mais um topinho aqui embaixo. E aí a gente vai buscar essa liquidez aqui. Pode ser também um short term. Mas vamos continuar. Um FGV significa momentum, tá? O que é esse momentum? É força, é decisão. Tem mais player concordando com aquela compra do que com o viés vendedor. Então,
Quando o preço ele perder nova mínima ou superar nova máxima, que é o External Range of Liquidity, caso não exista FGV, temos escassez de momentum. É ou não é? Acabou? Então, beleza. Quando o preço chegou naquela máxima lá de novo, tá? Então, o preço chegou aqui em cima. Ó, se eu não faço FGV quando a gente chega aqui em cima, se eu fico assim, ó, o momentum acabou, tá? E aí, o que que vai acontecer? A próxima liquidez vai estar no sentido contrário. Aonde? Aqui embaixo. Ou se a gente faz isso aqui, ó, lá muito embaixo. Porque se eu estou entrando momentum aqui nessa venda, se eu estou criando novos FGVs, o negócio não vai parar. É ou não é? Vai para o próximo ponto de liquidez. Então, para quem já está começando a conseguir ler assim, eu sei que tem bastante. Eu estou recebendo várias mensagens de pessoal que está operando bem aí. Mas, gente, o FGV também pode ser usado para manipulação, tá? Então, pode ser um FGV gigante de manipulação, como a gente vê isso daqui, ó. Ó, um grande FGV, só que quando é grande demais, desconfie. Porque se você for ler isso daqui, ele já consumiu essa liquidez, essa liquidez, essa liquidez. O que que o preço tem lá para cima? Não tem mais nada. Então pode ter sido um FGV de manipulação. E aí é o seguinte, ele vai reverter, e aqui tem um segredo que a gente vai usar, tá? Mas quando a gente tem uma manipulação, cai o tempo gráfico e procure por um novo termo chamado Sharp Turn, beleza? A gente vai estudar o que que é o Sharp Turn logo mais. Primeiro, gente, eu quero ensinar isso daqui para vocês, ó. O Fair Value Gap, que é o FGV, ele é o mais importante. Mas temos uma variação dele, que as pessoas confundem. E nesse ponto aqui, eu vou contar um segredo para vocês hoje, que é o seguinte: quando eu explicava o FGV, eu explicava o seguinte: temos o FGV, que é o primeiro candle, tá? O segundo candle e o terceiro candle. Se eu tenho o terceiro candle assim, esse FGV é muito forte. Qual é a outra variação? Temos esse FGV aqui, ó. Só que o próximo FGV, ele é assim. O próximo candle, ele é assim, ó. Ó, vamos supor que isso aqui tá assim, ó. Ele não é forte, tá? Ele não é forte. Ele não é um candle. é, Ele não é um candle que dá muita segurança para a gente de que o preço vai continuar. E ele pode até ser vermelho. Ele pode ser verde ou vermelho. Então ele poderia ter finalizado assim, ó, quer ver, ó? Ele poderia ter finalizado assim, ó. Mas ainda é um FGV. Na verdade, ele é o FGV. Então, assim, não era errado o que eu falava. Esse candle, essa sequência é muito boa, mas essa sequência aqui é melhor. Por que que essa sequência é melhor? Porque ela já está deixando o preço mais justo. Beleza? Se a gente tiver o seguinte, nesse caso aqui, ó. Então vamos para o vendedor agora. Se a gente tiver o seguinte, ó, temos o primeiro candle, temos o próximo candle, temos esse candle agora, digamos assim, ó. Vocês já vão entender bastante. Calma. Temos esse candle agora assim, ó, tá? Mas deixamos o FGV ali, ó. E se o preço continuar caindo depois, ao primeiro sinal de swing point, ao primeiro sinal de swing point, eu sei que o preço vai vir aqui, ó. E daqui ele vai descer. Por quê? Porque isso daqui é um FGV, de verdade, tá? Nesse FGV, de verdade, que a gente tem aqui, nesse FGV, a gente tem o que a gente chama
FGV a gente chama. Tô bem devagarinho, tá, gente? Tô bem devagarinho. Fractal Quarterly Shift. Fractal Quarterly Shift. Quarterly vem de quarter. É como os americanos, ou a galera que fala inglês de Londres, eles lidam com trimestre. Então, um ano tem os primeiros 3 meses, é um trimestre. O segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, né? Então, um quarto é 3. Na verdade, não é que significa que são 3 meses. Não é isso. É só vem do nome quarter porque significa 3. E esse conceito no Smart Money, ele fala que é Fractal Quarterly Shift, que é de mudança, significa simplesmente que se existe FGV, se existe FGV, significa, significa que no próximo candle, ou muito em breve, vamos fazer o quarter shift. E o que é o quarter shift? Ficar desenhando. O que é o quarter shift? Ó, o primeiro candle. Vamos desenhar assim agora. Subimos, tá? Descemos. Aqui tinha o FGV. E aí a gente fez isso aqui ó, através do FGV. Isso é o quarterly shift. Na verdade, o quarterly shift é o preço vir até o FGV e sofrer uma propulsão a favor da direção a que esse FGV foi criado. Beleza? Então, quarterly shift, toda vez que eu falar agora que o preço, opa, fez FGV, potencial quarterly shift. Não é nem potencial, ele vai ter. Ele vai ter quarterly shift. O que é quarterly shift? O preço, vamos desenhar agora aqui para ficar bem claro. O preço, ele vai ter um FGV assim, ó. Se pudesse deixar desenhado, né? Devia ter deixado. Mas o preço vai ter aqui um FGV, tá? Vai ter um FGV. E o preço. Depois ele continuou aqui, mas ele deixou o FGV. Deixou o FGV, a gente vai descer. E começou o quarterly shift. Tocou no FGV. Chegou nele. Pronto. Vai sofrer propulsão. Pronto. O negócio vai começar. Porque é quarterly shift. Pau, pau, pau. Tá? Então, esse conceito que eu trago novo para vocês, o quarterly shift, que é o preço vindo pegar esse FGV e ser repelido. Cara, você já não falou várias vezes isso, não. Mas agora eu vou mostrar para vocês que isso vai acontecer se for FGV. Mas se não for FGV, ele não vai acontecer. Não fique esperando por isso. E quando que ele não vai acontecer? Quando a gente faz isso aqui, ó. Isso aqui tem outro nome. Isso aqui não é um FGV. Isso daqui é um breakaway gap. Como assim? Qual que é a diferença? Vamos lá. A diferença é, primeiro candle, opa, peraí. A diferença é, o primeiro candle aconteceu, o segundo candle, displacement, e o terceiro candle não pode conseguir fechar acima dessa máxima. Não pode. Eu posso fazer o seguinte, ó, posso ir lá em cima no pavio, mas eu tenho que fechar dentro. Se eu fizer isso aqui, é um FGV real. Se eu fizer isso aqui, ó, e o preço fecha, além, o preço não volta mais aqui embaixo. Acabou. Aonde ele vai? Ele está em busca da liquidez. E pensem o seguinte, coloquem na mente de vocês, o mercado é eficiente. O mercado é eficiente. O mercado é eficiente. Se eu deixei um breakaway gap, eu estou indo buscar a próxima liquidez.
Aonde é a próxima liquidez? PD Array. É lá no próximo premium. Aonde é o próximo premium? Vai estar óbvio para você. Se eu fiz um breakaway gap, você sabe onde ele está indo. Não se preocupe. A gente vai ver. Portanto, para eu fazer FGV e ter o Fractal Quarterly Shift, que é o potencial preço vir mitigar esse FGV, que é o gap, e ir a favor, o quarterly shift eu tenho que ir a favor, eu tenho que continuar. Se eu peguei, eu tenho que ser repelido naquela região e eu vou continuar, porque eu deixei o preço justo, vou buscar o próximo ponto de liquidez. A gente chama de draw on liquidity. Se a gente mitigou o FGV, vamos para draw on liquidity. O que que é draw on liquidity? Aproveitar a liquidez. Beleza? Eu deixei isso anotado aqui, ó. Ó. E aí a gente tem que responder essa pergunta. Bom, o FGV é Fractal Quarterly Shift. Estamos diante de um breakaway gap ou FGV? Se estamos diante de um breakaway gap, a gente vai para o Drawn Liquidity. Tá? O que é o Drawn Liquidity? O próximo ponto de liquidez. Vamos buscar a liquidez. Se é um FGV de verdade, não vamos para o Drawn Liquidity, a gente vai para o FGV. Baita ferramenta para a gente definir o viés do dia. Baita ferramenta. Aonde a gente vai ver isso? Vamos ver. Gráfico de 4 horas, gráfico de 15, a gente vai descobrir, tá? Mas aí a gente vai para, então, a teoria dos três candles no, na ótica do FGV, tá? Se você for pensar nisso, a teoria Three Candle Theory, a gente vai ter o seguinte, ó, o primeiro candle pode ser ou uma expansão ou uma consolidação. Não importa, esse não importa. Pode ser uma expansão ou uma consolidação, tá? Isso é no viés do FGV, tá? Então, se for uma consolidação, beleza, ele vai ser assim. Se for uma expansão, não tem problema. Aí, do segundo candle é uma expansão. Num FGV, teoria dos três candles, o segundo candle é uma expansão, sempre. Ele tem que ser uma expansão para eu criar um FGV. E o terceiro candle, ele pode ser uma consolidação, ou ele pode ser uma expansão. Se for uma expansão, não somos FGV, somos um breakaway gap. Você faz parte também do mercado, por isso que eu falo que somos. O mercado desenhou o candle, printou o candle lá. O terceiro candle foi uma expansão, não é FGV, é um breakaway gap. Quando que ele é uma expansão? Quando ele fecha além do candle anterior. Agora, se ele for uma consolidação, é um FGV. Então, não vamos para o próximo ponto de liquidez. Nós vamos para o FGV primeiro. Baita situação aqui que eu estou explicando. Vamos fazer uma pausa. Vamos ir lá para o gráfico para a gente encontrar esses pontos. E aí fica mais, até um pouco mais simples da gente ver isso. Olha só. Olha isso, gente. Aqui, ó. Ó, olha bem para cá. Vamos pôr um replay aqui. Fica mais fácil. Bom, o preço começou a descer. Beleza? Aí a gente vai. Dá para a gente. Velocidade do gráfico. Atualização. Não sei se está assim. Vamos ver. Primeiro candle foi uma consolidação. Próximo candle, uma expansão. Próximo candle, uma expansão. Fechou. Ele fechou. Tá bom? Foi uma expansão. Então, nesse caso aqui, ó, não é um FGV. Ele não vai voltar. Não vai voltar. Nesse candle aqui, ó, pode ser que ele volte. Por quê? Não, não pode também. É também um breakaway. Por quê? Porque ele fechou abaixo. Tá? Então vamos lá, vamos lá. Esse aqui é um breakaway gap. Nesse caso, não é um FGV. Esse breakaway gap vai ter que chegar aqui, ó. Vai ter que chegar lá. É o próximo ponto de liquidez. Imagine saber disso, gente. Que top. Porque é um breakaway gap. Agora, quando é FGV, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é um
Nesse caso aqui, esse daqui é um overlapping, tá? Esse daqui é um overlapping, mas deixou a FGV, aqui já tinha fechado, né? Não tinha que fazer. Mas o que que a gente tem aqui? É um overlapping? Não, não é overlapping, é um breakaway. Esse aqui é um breakaway. Esse pullback, o pullback veio no FGV. Não, isso aqui não era FGV, isso aqui era breakaway, tá? O overlapping tinha que ser abaixo dessa região. Ele não podia descer enquanto ele não pegasse isso aqui, ó. Porque esse FGV terminou aqui, ó. Esse breakaway fechou aqui, ó. Ele tinha que pegar aqui, ele não pode voltar. Então, quem esperou voltar ficou de fora. Ele tinha que pegar isso aqui primeiro. Depois que pegasse isso aqui, aí ele pode voltar. Tá bom? Vamos lá, vamos para mais exemplos. Porque aí eu vou mostrar um FGV também. Vamos lá. Esse aqui, ó, fechou acima. Fechou acima. Aqui temos um breakaway, ó. Mas o preço voltou. Bom, o preço voltou porque, bom, era máxima histórica que não tinha como a gente ver. Não dava para saber. Vamos pro próximo, então. Esse aqui, ó, breakaway. Olha só esse breakaway, ó. Fechou aqui, ó. O preço não consegue voltar aqui enquanto a gente não pegar o Draw on Liquidity, que é a próxima máxima interessante para ele. Então a máxima seria essa aqui, né? Mas a gente criou outro breakaway, ele não vai voltar enquanto ele não pegar a próxima máxima, que seria aqui, ó. Ele não volta. Baita conhecimento, né? Agora vamos lá. FGV normal, vamos ver. Esse aqui, ó. Olha isso aqui. Breakaway gigante. Aonde o preço está indo? Devia ser preço máximo histórico ou não? Sei lá, Era? Acho que não, né? Talvez no 30 a gente conseguiria ver. Eu acho que era esse aqui para chegar aqui, ó. Ó, ele não volta enquanto ele não pegar lá. Mas vamos ver um FGV normal? E um FGV normal é aquele que a gente fecha. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é um FGV normal, ó. Ele, primeiro candle, deslocamento e não conseguiu fechar em cima desse, ó. Não conseguiu. Fechou assim, ó. Criou FGV. Próximo candle não veio. Ele resolveu subir? Não se preocupe, ele não pode subir. Ele tem que vir aqui embaixo. Chegou aqui embaixo, rompeu a máxima do que no anterior, aí você podia cair o tempo gráfico, e agora ele está livre para pegar o próximo ponto de liquidez importante. Tá? Então, se você viu que é um FGV, não se preocupe dele ter, putz, perdi de entrar. Não, ele vai voltar. Vai voltar para ele ir para o alvo, ele tem que voltar, porque é FGV. Só tem um problema com relação a isso, que é que você não pode operar contra ele. Ele vai voltar. Tem muita gente que, quando entende esse conceito, começa a operar o fato dele ter que voltar. Não é assim que opera. Lá você tem que esperar, porque você vai ganhar muito mais dinheiro comprando a partir dele do que indo até ele. Tá? Isso é um grande segredo, inclusive, muito importante. Ó, esse aqui é um breakaway. Aqui o pessoal pensa assim: é um FGV, o preço voltou nele para descer. Não, isso aqui não era FGV. Aqui é o seguinte: aqui o preço veio buscar no overlapping gap, que é um outro conceito. Overlapping gap é o seguinte: a gente vai estar no escopo de hoje, ó. Essa é a mínima criada quando o preço voltou. Então aqui a gente capturou liquidez, ó, ou muito próximo. A gente fez uma mínima e subiu. E quando subiu, fez um breakaway que era para pegar essa máxima. Criei essa máxima, desci fazendo FGV, que era um breakaway gap. Aí a gente tem esse FGV aqui, ó. Porém, aqui dentro, entre o início do FGV e a mínima criada, temos o que a gente chama de overlapping gap. Um novo conceito que vocês não conhecem ainda. Overlapping gap. Esse overlapping gap é para onde o preço vem quando ele cria o FGV, chegou onde ele cria, começou a fazer pullback, ele não vem por causa desse FGV, ele vem por causa do overlapping gap. Aqui pode mandar bala. No overlapping gap pode mandar bala. Overlapping gap é como se fosse um FGV. O conceito de overlapping não é apenas isso aqui, ó, essa mínima aqui, ó, que a gente chama isso daqui de um discount, né, que foi mitigar, que foi desrespeitado e agora ele virou uma mínima normal.
podia ser uma máxima também. E ele faz o que tem entre o início do FGV e ele é um overlapping, mas o overlapping pode ser também um order block anterior com FGV, pode ser também um FGV com FGV contrário, pode ser outras coisas. Mas o overlapping é porque são dois conceitos que se sobrepõem, tá? Só que este conceito que eu estou explicando é o overlapping mais poderoso. Esse conceito que eu acabei de demonstrar aqui é o overlapping mais poderoso para o smart money. E é ele que você tem que ficar de olho para mitigar e descer. Inclusive, no ouro agora, tem potencial para um, quer ver? Ó? Aqui criamos. Ah, aqui foi FGV. Ah, tá. Aqui foi FGV. Se fosse um breakaway, ia ser top, ó. Por quê? Porque aqui tem uma mínima e ele voltou para o overlapping. Também é overlapping aqui. Ó, deu sinal de venda aqui, ó. Pode buscar o próximo ponto de liquidez lá embaixo. Beleza? Mas no momento, vamos ver se eu tenho order flow lag. Tenho order flow lag, então tá perigoso. Ele pode buscar aqui em cima também. O que é order flow lag? Já vamos saber. Mas bom, deu para entender a diferença de breakaway com FGV ou não? Porque se não deu, não dá para continuar. Quem não entendeu? Fala quem não entendeu. Não precisa ficar com vergonha. Fala aí, porque senão eu vou ter que continuar explicando. Ó, vamos para mais um exemplo. Ó. Esse é um breakaway, ó. Breakaway gap. Ele não vai voltar enquanto ele não pegar uma nova estrutura. Vamos para um outro diferente. Vamos para o euro. O que é isso aqui? 30 minutos? Vamos no 30 então? Ó, primeiro vamos conhecer o que eu tinha aqui para trás. Ó. Aqui para trás eu tinha essa máxima e essa máxima. Vamos marcar ela para a gente poder conhecer essas regiões. Ó. Porque ela está muito longe, não aparece. Essa máxima é importante. Ó. Aqui não, aqui não, aqui não. Essa máxima é importante. Tá? Por que que aqui não? Ó, por que que aqui não? Porque eu estou procurando o intermediate. Tá? Esse é o intermediate. Esse daqui é short term, short term, short term, intermediate. Aqui é um intermediate também. Aqui é um intermediate também. Mas aqui não. Aqui é. Então vamos marcar aqui também. Porque o intermediate é onde tem drawn liquidity. Vamos lá. Os mais importantes, pelo menos. Bom, então o preço, olha só. Aqui, ó. Vamos ver. Ah, que pena. Se tivesse. Ah, aqui tem. Ó, aqui tem, ó. Olha o tamanho da FGV, gente. Que bosta. Não é? Que bosta nada. É um breakaway. Fechou lá em cima. Ele não vai parar, não vai voltar aqui enquanto não pegar aqui, ó. Puta conhecimento, hein? Agora vamos ver se tem FGV, um FGV bonitinho aqui pra gente, enquanto ele subia. Ah, ai, quase criou um aqui. Puta, aqui criou um. Aqui criou um. Ele não conseguiu buscar. Esse daqui ficou de fora. Mas por isso que é bom, ó, a gente ter o conceito de que não é para operar a favor para vir buscar ele, porque ele foi embora, ó. Mas esse daqui, se ele tivesse vindo aqui, poderia entrar para a gente poder mitigar aqui, ó. Uma vez que criou, esse aqui criou, ó, FGV, que é um breakaway com máxima. Esse é um potencial overlapping. Aqui, ó. Aqui temos um potencial overlapping. O problema desse potencial overlapping é que ele é minúsculo. Ele é desse tamanho aqui, ó. Mas quando o preço chegar aqui, poderia comprar. Beleza? Aqui foi aquela movimentação forte dele, né? Aí criou um breakaway. Bom, tranquilo, criou um breakaway. Já tinha 3 FGV aqui, ó. Com esse. Ele vai chegar lá em cima. Chegou lá em cima com breakaway de novo. Ó. Breakaway de novo. Nesse caso, não espere pelo preço, apesar de que ele veio e subiu, mas é porque é a probabilidade e por causa da impulsão. Mas veja, eu não consigo, ó, depois voltar nele enquanto não pegar no próximo ponto de liquidez porque eu criei esse breakaway. O mercado é eficiente. A maior probabilidade, se eu criei breakaway,
é buscar o próximo liquidez, que é drawn liquidity, é zerar as minhas posições aqui em cima. Cheguei aqui em cima, zerei as posições, ó. E aí, quando eu zerei essa posição, eu criei, olha só, um breakaway. Na zeragem, ó, criei um breakaway. Por quê? Esse candle fechou além desse. Eu não vou conseguir voltar aqui enquanto não pegar a minha liquidez aqui embaixo. Ó, peguei a liquidez, aí eu voltei. Olha que legal. Se eu crio o FGV, eu posso voltar. Então, infelizmente, nesse caso aqui atrás, você não conseguiu entrar, de fato. Mas se eu criar um, vamos ver se a gente cria um aqui. Ahn, esse aqui, ó, break, não criou, não criou, aqui criou. E esse aqui era um FGV, ó. Esse aqui não é FGV. Nesse caso, o preço pode vir buscar na sequência, ó. E aí ele veio buscar. Se você conseguiu entrar, parabéns, porque essa entrada aqui, ó, seria o seguinte. Aqui a gente tem o que a gente chama de sharp turn. O que é sharp turn? Sharp turn é eu vou para um lugar de eficiência. Eu vou para draw on liquidity. É um PD array. Eu vou para um internal range of liquidity. De um tempo gráfico maior ou do mesmo tempo gráfico. E para eu chegar lá, foi assim, ó. Depois que eu consegui fazer um external range of liquidity, que é ir lá para cima, basicamente, né? Como é que eu estou procurando aqui os meus desenhos? Tô tudo aqui. Aqui. Então, o preço conseguiu ir para um external range of liquidity, olha lá, foi lá em cima, e agora ele voltou, capturou nova liquidez, beleza? E para ele vir fazer isso, porque esse era o ponto mais importante do preço, e digamos que aqui lá no 30 minutos, digamos que no 30 não, lá no 4 horas, digamos que tivesse um FGV aqui, ó, tá? E aí o preço veio buscar. Para ele vir buscar esse FGV, ele criou um FGV de entrada e um FGV de saída. Isso é sharp turn. Sharp turn vem de uma virada afiada, tá? Eu crio dois FGVs para eu fazer isso. Inclusive aqui é um grande macete para eu poder operar de forma correta um FGV de um tempo gráfico maior. Então vamos pensar assim, ó. Eu estou no tempo gráfico maior, e eu fiz um topo maior, tô lá em cima agora. Só que daí eu criei um FGV aqui real, ó. Eu fiz assim, ó, primeiro candle, tá? Próximo candle na região do rompimento. Próximo candle não conseguiu evoluir além daquele pavio. Então deixou esse FGV aqui realmente aberto. E aí o preço vem agora no tempo gráfico menor buscar esse ponto. Só que quando ele vem no tempo gráfico menor, ele vem assim, ó, né? Você está olhando no tempo gráfico menor, ele vem assim, ó. E quando ele vem para criar isso aqui, ele deixou para trás um FGV aqui, ó. A gente chama de FGV de entrada, e aí o preço reverte aqui em algum momento, criando um FGV de saída. Se ele deixou esse FGV aqui de saída, você entendeu que agora você teve que a gente precisa, que é o sharp turn. Se eu tenho Sharp Turn num FGV maior, que é a entrada e saída de dois FGVs pequenos no tempo gráfico anterior, posso confiar nesse FGV, principalmente se for de fato um FGV. Só que tem que ser de fato um FGV. Porque se não for de fato um FGV, se aqui for um breakaway gap, não é ali que o preço vai parar. Ele vai mais embaixo. Agora, se for um breakaway gap com uma máxima importante, portanto, um overlapping gap, podemos saber que é ali que o preço vai parar. Ali o preço vai reverter. E aí vamos para uma nova máxima. Deu para entender? Deu para entender? Então tá bom. Vamos voltar lá para a aula agora, para eu continuar. Que horas são? O tempo voa. Vamos rápido. Vamos lá então. Ó.
Então temos aí a situação dos três candles e tal. Hoje a gente está se aperfeiçoando no argumento mais importante para a gente definir o viés do dia e aí operar da forma correta. Então aí a gente entendeu que existe uma diferença entre o breakaway gap e o FGV, tá? No caso do FGV, temos 80% dos candles compradores e 20% dos candles vendedores. Desculpa. No caso do FGV, temos 80% de argumentos para compradores e 20% de argumentos para vendedores, mas esses 20% é suficiente para o preço querer pegar e mitigar o FGV antes de ir para o draw on liquidity, que é antes de ir para aquela máxima que ele quer ir ou para aquela mínima que ele quer perder. Antes de chegar lá, eu quero vir para o FGV, tá? Isso pode ser uma regra para você. Se ele for antes de vir para o FGV, que pena, não deu a oportunidade, mas a maior probabilidade é que ele venha, tá bom? E um breakaway gap é 100% comprador e 0% vendedor, ou 100% vendedor e 0% comprador. Primeiro eu quero chegar lá. Eficiência. Eu quero chegar no draw on liquidity, tá bom? Isso pode ser muito. Tanto o breakaway gap quanto o FGV são muito poderosos, porque o FGV vai te dar entrada e o breakaway vai te dar confiança para você continuar posicionado. Ou para vida louca. Porra, ele vai chegar lá, ele não vai me buscar. Ah, mercado, pau, vou com ele. Desde que, se eu vou com ele, eu vou ter que colocar o ordem da forma correta. Eu não vou colocar para eu perder dinheiro se ele der errado, né? Eu vou colocar o que eu posso, porque vai ser um extra ali para mim até ele ir para o ponto de liquidez. E outra, eu tenho que saber ler aonde que é o ponto de liquidez. Tem que ser aquele ali. Não é para ficar torcendo para que ele ir no melhor ponto de liquidez. É para ele ir para o próximo, e só. É no próximo que ele quer chegar, tá bom? Temos que tomar cuidado caso a gente tenha um FGV muito grande, mesmo que seja um FGV real, ele pode ser muito grande a ponto de ser usado para manipulação e reverter. Então, se ele for grande suficientemente para mitigar dois ou mais pontos de liquidez, que seria aquelas máximas, que seria um swing point, aí você desconfia, tá bom? Agora vamos lá. Esse conceito aqui, ó, vê se ele preencheu a tua tela toda aí. Se não preencheu, eu vou aumentar mais. Isso aqui, gente, é. Isso daqui é o mais importante conceito para que você possa se proteger do conceito do FGV. Por quê? Porque quando a gente deixou a FGV para trás aberto, você quer entrar neles, é ou não é? Mas isso aqui vai te proteger. Isso daqui, Order Flow Lag, ele é o seguinte. Eu criei um swing point com um FGV. Logo em seguida. O terceiro candle do swing point, ó, porque o swing point é aquele que tem três candles assim, ó, né? O terceiro candle, ou muito próximo ali dele, eu tenho que ter um FGV, tá? Um FGV real, não um FGV enganoso. Não um FGV. Ó, a gente chama que o breakaway gap, ele é um impostor. Ele é um FGV falso, é um impostor, tá? Porque ele finge que o preço vai voltar lá, mas não vai. Então vamos lá. Eu criei um swing point. O que é swing point mesmo? É aquele conjunto de três candles. Só que esse próximo candle aqui, ó, ele fez um gap, tá? Fechou já, tá? Ó, fechou. Ele fez um gap. Tá aqui o gap, ó. Se eu tenho um swing point com um gap, eu tenho um order flow lag, tá? Mas não precisa ser logo em seguida. Ele pode ser assim, ó. Criou, tá? E aí, deixa eu criar. Como eu tô fazendo um swing point para cima, eu vou mudar a cor aqui para não ficar dúvida. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Aí ele criou. Digamos que ele não conseguiu assim. Fechou assim, ó, tá? E o próximo candle fechou assim, e aí criou o FGV. Pode ser assim também, tá? Qual que é a regra? Eu quero um swing point, eu quero um swing point. Então tá aqui o swing point com o FGV o mais rápido possível. Então, mas se eu tiver no terceiro candle já, é o mais top dos tops. É o melhor swing order flow lag. Para que eu uso isso? Porque se eu tiver um order flow lag e eu tiver FGV aqui pro lado, assim, ó, eu tiver outros FGVs aqui, ó, tá vendo? Esse sentido aqui vai
vai destruir todos esses FGVs. Eu vou mitigar e eu vou inverter todos eles. Porque eu tenho um order flow lag, que é legítimo. Porque o terceiro candle foi um FGV ou muito próximo dos outros ali eu já tenho FGV. Tá bom? Então vamos ficar de olho nisso, porque quando a gente tiver isso, a gente agora vai operar a favor do order flow lag. Então vamos ver. Olha só esse order flow lag aqui, ó. Aqui eu tenho um swing point, mequetrefinho, com FGV. O FGV, quando é no rompimento, melhor ainda. Então eu sei que os FGVs que eu tenho aqui para trás, eles vão ser destruídos, tá? Vamos pegar outro aqui. Esse daqui, gente, esse aqui é um, ó. Ninguém trabalha isso aqui como FGV, mas ele simplesmente é o gap real, né? Mas olha só, é, a gente tem aqui e aqui, né? Aqui, ó. O gap ele tá aqui, ele existe assim, ó. Candle anterior, ó, por causa desse gap aqui, desse candle, desse aqui, ó, com esse aqui, ó, tá? E ele tem um gap, tá? Bom, swing point com FGV, beleza. Agora todos os outros FGVs que a gente tem aqui serão destruídos, porque eu tenho um order flow lag. Vamos buscar um outro aqui no 15. Esse aqui é um FGV, né? Ó, ele fez o candle e voltou. Esse é um FGV. Então, o próximo candle ele veio, ó, perdeu mínima e foi embora, porque aqui era um FGV real. Mas vamos ver o order flow lag. Vamos ver se ele existe. Deixa eu procurar o melhor de todos, que é este daqui, ó. Esse daqui, ó. Ó, swing point. Esse candle pavio mais baixo, esse candle aqui, ó, e esse candle com um FGV. Já fechou com um FGV, tá? Esse aqui, inclusive, é um breakaway. Melhor ainda, nesse caso. Por quê? Porque eu tenho um swing point com FGV, eu tenho order flow lag, tá? Então, nesse caso, eu posso acreditar que o preço ele vai. Se tivesse FGVs aqui para trás, esse order flow lag é o momentum vigente e ele vai subir. Então, aí o preço sobe indo para os pontos de liquidez que ele tem interesse, tá? Vamos pegar esse aqui, ó, que ele foi lá na máxima, e aqui eu tenho um exemplo muito bom também, porque ele é um FGV real, não fechou em cima, eu tenho um swing point com FGV, eu tenho um order flow lag. Aí é o seguinte, se eu tiver FGV aqui para o lado, principalmente os abertos, aqui, ó, esse aqui é um breakaway, inclusive, ó. Você já ia querer chegar aqui e vender, né? Mas não. Por quê? Porque eu tenho um order flow lag. O que é o order flow lag? É o fluxo vigente, é o momentum vigente, é a força vigente. Então, se eu tenho esse FGV aqui, ó, o preço vem pegar ele para continuar e todos os FGVs que eventualmente eu teria aqui para a direita, para a esquerda, seriam ignorados pelo preço. Ó, aqui tinha um. Seriam ignorados pelo preço, porque esse order flow lag, que acabou virando um short term, ó, intermediate, short term, para mitigar o próximo ponto de liquidez. E eu tenho esse FGV aqui para me ajudar na direção. O FGV a gente vai usar para aumento de confiança nosso para a gente ir até os nossos pontos de interesse, tá? Então, nesse caso aqui, swing point, order flow lag com movimentação, portanto, vigente, não é mais vendedor o preço, ele inverteu, ele virou um preço comprador para subir. Nesse caso, inclusive, tivemos o Sharp Turn, porque eu tenho um FGV de entrada, um FGV de saída. O que será que ele veio fazer aqui? Ele veio liquidar. Um ponto importante, ó, nesse caso, essa mínima aqui, ó, veio liquidar essa mínima, capturar essa liquidez, capturei liquidez e criei FGV, um de entrada e um de saída na captura de liquidez. Presentaço do mercado para você. Pode comprar, o mercado vai para máxima. Beleza? Porque eu tive o sharp turn. Mais um conceito que ajuda a gente a ter um viés importante. Outra coisa que a gente vai falar aqui hoje, para a gente poder entender o viés do dia. Temos um ponto de liquidez, tá? Vou desenhar aqui, ó.
Lembra do ponto de liquidez? Agora não tem liquidity. Aqui, ó. Temos um ponto de liquidez. Pode ter esse exemplo aqui, ó, né? Mas temos um ponto de liquidez. Nesse ponto de liquidez, eu posso fazer duas coisas. Ou run. O que é run no ponto de liquidez? Run é vai embora. Run é correr, do inglês correr. Então, se eu vou fazer um run e eu vou correr, quando o preço chegar nesse ponto de liquidez, ele não vai voltar, ele vai embora. Vai embora. Aliás, ele pode até fechar assim, ó. E aí o próximo candle fez isso aqui, ó. Que presente, hein? Por que que presente? Porque se você não soubesse dessa aula, você ia querer comprar aqui, né? Você ia querer comprar. Mas não. O preço vai embora agora. O preço vai descer. Por quê? Porque ele fez um overlapping. O overlapping tá aqui, ó. Ele fechou abaixo com um FGV, que na verdade foi um breakaway aqui. Não, aqui pode ser, vamos supor que ele fechou assim, ó, tá? Ele criou esse breakaway, mas ele vem buscar o overlapping para descer mais. Então, nesse caso, é um exemplo de run. E quando é de fato um liquidity? Ou seja, um swap. Quando é um swap? Quando ele faz isso aqui, ó, sem fazer um FGV. Ou seja, vamos dizer que ele, ó, o melhor swap que existe é esse aqui, ó. Esse é o melhor swap que existe. Ele não fechou, não precisa nem fechar lá embaixo. Qual que é um outro tipo de swap? Aquele que engana, aquele que deixa a galera louca, porque ele fechou assim, ó, tá? Só que quando ele fechou assim, vamos colocar até um pavio aqui, ó. Quando ele fechou assim, o próximo candle imediatamente subiu, ó, e ele não para, vai embora, tá? Se subiu, criou um FGV aqui em cima, já era. Agora, qual que é a diferença daquele que eu mostrei? Aquele que eu mostrei foi assim, ó. Ele fechou aqui embaixo, criou a FGV assim, ou um breakaway assim, ó. Ó, já era. Se ele voltar, vai ser por causa do overlapping. Mas ele, ou simplesmente ele pode voltar, ó, para ele só tocar aqui em cima e descer. Beleza? Por que isso? Porque se eu faço um FGV abaixo, olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho liquidity, tá? E eu imediatamente subi. Eu nem fiz FGV aqui, ó. Não criei nenhum FGV aqui. Isso daqui é liquidity swap. Isso é um exemplo de swap, tá? Vamos pegar um exemplo run, de um run, ahn, de um run. Capturou liquidez. Aqui, ó, não consegue criar FGV, ó. Não consegue criar. Mas vamos pegar um run, preço rompeu aqui. Esse daqui, ó, esse daqui poderia ser uma liquidez, porque o preço não fez FGV. Aqui não fez FGV. Aqui não poderia ser liquidez. Aqui fez um FGV. Ó, aqui fez um FGV aqui em cima, ó. Ó, esse aqui é o primeiro fechamento acima, é porque aqui o tempo gráfico está pequeno perto desse rompimento. Foi um rompimento muito importante esse daqui, ó. Se a gente for num tempo gráfico maior, talvez a gente pegue. Mas fez um FGV acima, já era. Ele vai subir. Ele está com momentum comprador, tá? Vamos pegar esse aqui, perdeu a mínima com a FGV, ó, perdeu a mínima com a FGV. E aí, esse daqui poderia ser um exemplo esse aqui é FGV de manipulação, porque ele é muito gigante. Ele já consumiu dois, três pontos de liquidez, porque aqui é um order block, que virou breaker block. Vendeu para comprar. Então, esse aqui é um FGV de manipulação. Não dá nem para ler ele para qualquer coisa. Ah, Caio, quanta coisa! Como é que eu vou saber tudo? Mas é só estudar, ué. Vamos pegar esse daqui. Perdeu o mínimo, mas fez um monte de coisa. Eu queria pegar uma máxima de exemplo. Um run. Esse aqui é um run, ó.
Poderia pegar a liquidez, ó. Fez um FG, fez um break block, ó. Fez um break block aqui, ó. Na região de rompimento. Break block na região de rompimento. Aí a gente tinha aqui o pequenino overlapping aqui seria. Ah, deixa eu ver se teve, né? Ah, não teve. Não teve porque o pavio anterior é igual, então não dava para a gente entrar aqui. Mas esse aqui é um breaker block. E aí, é, aqui é um exemplo do que ele fechou acima com, digamos que o preço estivesse aqui, ó, tá? Ah, isso daqui é um run, ele vai embora. Por quê? Porque ele deixou a FGV em cima. Mesmo que seja break a block, deixou em cima. Não deixou, infelizmente, potencial de entrada com overlapping, mas aí você pode dizer que é um rompimento verdadeiro. Ele vai para o próximo ponto de liquidez, que seria aqui, ó. Ó, break a block, ponto de liquidez. Não pode voltar enquanto não pegar esse ponto de liquidez. Tá bom? Então aqui aproveitamos para explicar duas diferenças que eu até queria falar hoje mesmo, deu super certo, que é quando ou vai ter swap ou vai ter run. Run é quando tiver FGV, tá? Se for um break block também, aí a gente procura entrar no overlapping. Imagine a aula de quinta, hein? Mas vamos lá. Então, order flow lag está aqui, expliquei o que é, expliquei tudo, beleza. Agora a gente volta para fechar a aula, que é, tá bom, eu sei de tudo isso. E agora? E agora eu sei que ah, eu vou identificar o viés, então eu vou olhar o dólar, tá? O dólar está subindo ou está descendo? O DXY. Ah, o DXY está subindo. Então eu vou procurar duas situações, o euro ou o AUD. Isso é um motivo para a gente fazer na quinta, que fica mais fácil, porque lá a gente está olhando o gráfico só. Mas vamos lá. Vamos supor que o dólar realmente esteja subindo e o euro, eu vou olhar para o euro USD e AUD USD. O euro USD, na queda, ele tem os. Ele tem breakaway na queda, breakaway, 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 e está muito perto de mitigar uma determinada mínima, que é uma mínima importante, que, por exemplo, vamos dizer que ela é um intermediate aqui embaixo, tá? Então, de fato, o dólar está subindo e o euro está vindo assim, ó. Só que ele está vindo com breakaway e está quase mitigando aonde ele quer. E o AUD, o USD, está caindo também, mas ele está caindo de uma máxima com order flow lag. Com order flow lag. E ele tem, assim, ó, bastante para ele descer até o ponto de liquidez. Qual que eu vou escolher? AUD USD. Aí você tem um viés, tá bom? Um viés correto. É para isso que a gente serve essa aula de hoje. E aí eu expliquei tudo para vocês para chegar nesse ponto aqui. Mas não é só isso, obviamente. Vamos lá. Temos tempo ainda. Que é o seguinte: o conceito do diário, do viés do diário, ele tem que ser olhado da seguinte forma: o contexto, tá? E no contexto, você tem que entender que o preço está sempre se movendo para uma máxima, para uma mínima ou para um FGV. Eu estou aqui para determinar o viés do diário. Eu tenho que saber esses três princípios. O preço está se movendo para uma máxima, para uma mínima ou para um FGV. Tá bom? Ah, Caio, mas é aquela história de que o preço pode estar andando de lado. Obviamente, se o preço está andando de lado, ele está dentro dos três poderes lá, que é a consolidação, expansão, é, desculpa, manipulação e expansão. Então ele está ali na fase de manipulação ou na fase de consolidação, está andando de lado. Significa que 50% dos compradores e 50% dos vendedores estão com um consenso ali que o mercado tem que estar naquele ponto. Não tenho ninguém com convicção suficiente para pegar o preço e decolar de uma vez, ou perder fundo de uma vez. Então estamos ali de lado, mas ele está tá esperando algum momento. Que aí a gente entendeu que pode ser que estejamos naquelas fases de Tóquio consolidado, ou naquela fase de que se Tóquio andou, Londres está consolidado, ou estamos numa segunda-feira com potencial de consolidação, para terça-feira manipulação, quarta-feira expansão.
Já posso falar tudo isso para vocês que vocês estão me entendendo. Agora vamos lá. External range of liquidity é uma máxima ou uma mínima. Eu tenho que saber isso. Internal range of liquidity é um FGV. E lower time frame, que é os tempos gráficos menores, eles vão te começar quando os movimentos maiores vão iniciar. Então, no viés do diário, entendendo tudo isso, eu tenho que perceber que se eu tenho, nesse caso aqui, ó, que está no exemplo aqui da tela, isso aqui é um FGV ou um breakaway gap? Quero ver se vocês entenderam. Breakaway. Breakaway gap. Significa que o preço vai voltar aqui? Não enquanto eu não pegar essa máxima aqui. Então vamos pensar, vamos imaginar que a gente está no diário. Estou no diário e eu estou nesse camaradinho aqui, ó. O meu viés é o quê? Que ele ainda não chegou para mitigar essa região. Esse é o meu viés. Beleza? Mas vamos lá. Então eu tenho que entender tudo isso daqui. Vamos para o próximo conceito. Ah, swap engulfing. Aqui a gente tem duas situações, ó. O preço teve um swap, perdeu a mínima anterior, swap e engolfou o candle anterior. Tá? Isso é um viés. Qual que é o viés aqui? Que eu vou subir, correto? Key level to key level significa o seguinte: o preço, digamos que aqui nesse meio do caminho aqui tinha um FGV. O preço então foi lá para cima, ele vai para um key level. Esse FGV aqui está no diário, por exemplo. Ele vai para o key level, ele veio com breakaway e vai sair com FGV. Tá valendo? Então, sharp turn, vamos subir, tá? Isso está valendo também. Premium discount of candle, a gente pode determinar isso. A gente olha também para a mínima, máxima de Londres, para a gente poder determinar. Já foi capturado, né? Vamos pensar assim, ó. No meio do caminho, o preço está subindo assim, ó. O preço já veio para um FGV do diário, tá? E começou a subir, tá? Criou aqui um FGV e aí mudou o dia. E o preço começou a subir. Só que o que acontece? Aqui temos um FGV e aqui temos a mínima de Tóquio. O que eu posso imaginar? O preço não pode continuar enquanto ele não vir para o FGV, principalmente para mitigar a mínima de Tóquio, e aí ele vai sair com o FGV novo, e aí você sabe que é External Range of Liquidity para continuar no diário, porque lá em cima tem a máxima da semana anterior. Nossa, mãe do céu, que beleza. Tudo contribuindo para que você tenha um viés excelente e saber trabalhar. E aí a gente tem assim, ó, que a gente vai olhar. Vamos começar. Pô, a semana. Esse aqui, vamos agora imaginar, é um gráfico do semanal. Até pode ser que seja, vamos ver. Ah, sei lá. É um gráfico semanal. Aqui embaixo, né? Junho, julho, agosto, mensal. Beleza, deve ser um semanal. Então aqui um gráfico semanal. Aí vou olhar o H4, ele tá assim, ó. Ó. O semanal tá lá e o H4 tá aqui, ó. Esse aqui é a máxima, ó, da semana anterior. Weekly External Range of Liquidity. E aí, no 4 horas, eu tive um swing point. Um swing point assim, o preço veio, foi lá em cima, não conseguiu superar, equal highs, voltou, order block, saída do order block com FGV, tá? Com FGV. E aí a gente criou outro FGV aqui em cima. O IO 4 horas está assim, ó, bem aqui já. 4 horas está aqui. Aí veja, o Weekly External Range of Liquidity foi mitigado, pegou. E eu peguei esse Weekly, agora vamos para o tempo gráfico menor. Como é que a gente está no tempo gráfico menor? 15 minutos. 15 minutos está assim, ó, tentando fazer um rompimento lá. Tivemos já manipulação. Aqui, gente, eu posso imaginar
que o preço vai continuar subindo. Simples assim. Por quê? Inclusive, se isso daqui for um breakaway, eu vou continuar mais em cima. Se for um FGV, ele primeiro vai descer aqui, ó. Porque esse rompimento está sendo com um FGV. Então, agora, no meu 4 horas, eu posso acreditar que o preço vai continuar. Rompimento com FGV. Beleza? E aqui a gente tem é, uma situação para a gente pensar, ó. Which side of the market is failing? A gente pode dizer que isso aqui pode ser um dos argumentos que a gente usa na nossa tabela. Ah, o vendedor está falhando, porque eu estou pegando, capturando a liquidez e subindo, tá? Eu tenho quantos FGVs a meu favor e quantos contra mim? Eu tenho order block a meu favor, tenho order block contra mim. A minha estrutura de manipulação com deslocamento está para qual lado? Comprador. Eu vou escolher o lado comprador para trabalhar. Se no lado comprador eu deixei FGV real, eu posso esperar voltar para eu operar. Se eu tenho breakaway gap, eu posso imaginar que o preço vai para o próximo ponto de liquidez direto sem me buscar. Se eu estou posicionado, tenho confiança para continuar. E é assim que a gente vai trabalhar. Tomando muito cuidado com as armadilhas, beleza? Ficar de fora quando tem um FGV que consegue mitigar mais de um ponto, mais de 2 pontos de swing, tá? Cuidado também com FGVs minúsculos, porque eles podem significar que no teu broker eles existem, mas em outro broker ele não existe. Então, o mercado nem está nem aí com isso daqui, beleza? E aí a gente vai ter aí o nosso viés, né, para trabalhar. Então, aqui, esse exemplo aqui eu coloquei no meio do caminho, mas eu nem pensei direito. Dúvidas? Agora vamos trabalhar de dúvidas. Alguém tem dúvida? O que vocês acharam? Ficou mais fácil entender agora o mercado? Ficou mais difícil? Se estudar de novo, será que Muito vai? top. Será que não vai? Está todo mundo vivo? Acho que esclareceu bastante. Rever novamente para Muito fixar É, top. mais o conceito, é. né? O Mas conceito excelente. do diário, que a gente vai ver agora, esse conceito melhor na quinta-feira, né? Que a gente vai estudar ele de fato. Hoje até domingo, né, a gente pode ter aqui uma boa ideia, ó, que o diário, por exemplo, no GBP-USD, vamos imaginar, o diário fechou assim, ó, potencial FGV, tá? Potencial swing point. Eu tinha um breakaway, eu mitiguei o nosso ponto de externo? Não, não. O que eu posso esperar disso aqui, gente? Não ficou mais claro agora? Ah, quantos olhavam isso daqui e pensavam, vai cair? Eu olho isso daqui e penso, vai subir. Não vai cair. Por quê? Temos um breakaway aqui. Esse breakaway, ó, será que foi só para romper isso aqui? Não, sabe por quê? Porque ele fechou aqui em cima. Então, esse breakaway é para mitigar essa máxima aqui, ó, e eu não cheguei lá ainda. Por isso que eu gosto muito de máxima que não foi capturada ainda, porque isso é armadilha para quem está vendendo agora. Armadilha pura aqui. E outra, é armadilha também para quem quer vender achando que sabe smart money, porque tem gente que vende para vir no gap. Aqui tem um gap, ó. Aqui tem um FGV, mas ele já foi capturado. Talvez ele nem volte aqui mais, mas aqui tem um. Eu acho o seguinte, o preço capturou liquidez e vai subir. Eu acho isso, tá? Então, esse é meu viés. Olhando isso daqui, esse é o meu viés. Tá bom. Olhei o viés, ele vai lá em cima, já tem, por isso que a gente tem que estudar o FGV para a gente entender o viés. Vamos para o 4 horas. 4 horas está como aqui, ó? No 4 horas já tínhamos um breakaway, mas já capturou a máxima que ele queria. Não, não, não capturou ainda. A máxima era aqui, ó. Ó, já capturou. Esse breakaway, a máxima era aqui, ó, do 4 horas. Então tá bom. Temos mais o quê? Temos um order flow lag. Opa, temos um. Olha só, esse aqui ó, é swing point, um FGV. Um breakaway. Um breakaway, mas é um order flow do mesmo jeito. Aqui temos um order flow lag. Esse order flow lag, como é que eu penso com relação ao order flow lag? Bom, é um swing point que tem FGV logo em seguida. Pronto, já entendi. Agora o quê? Esse swing point, se eu tenho um order flow lag, que é um FGV existindo depois do swing point,
eu posso já acreditar que ele vai mitigar um novo ponto de liquidez, draw on liquidity, e esse order flow lag, portanto, tinha o interesse de mitigar isso aqui. Inclusive era um intermediate aqui embaixo. Então ele já veio, já veio. O order flow lag aqui, missão cumprida. Agora, para eu continuar, eu preciso criar outros FGVs. Eu não tenho nenhum. Eu tinha esse aqui, mas já foi executado ali, ó. Agora, olha só o que eu faço de análise aqui também. Olha isso. Isso daqui era uma mínima, relevante, rompeu máxima depois. Isto é um external range of liquidity. E o preço veio dar para gente aqui um ponto importantíssimo aqui, ó. Ah, ele não criou aquele troço que eu gosto. Tem aquele problema de tempo, né? Ó, se eu coloco isso aqui, eu esqueci como é que resolve isso. Ó, ele some porque, eu tenho que ir lá no tempo gráfico maior, criar onde eu criei e vir aqui, né? Ou menor. Vamos lá resolver isso. Aqui, ó. Deixa eu arrumar isso só. É, todos os intervalos. Aí a gente vem aqui, salvar como, liquidity, salvar, sim. Agora sim, posso ir lá no 4 horas. E ele está aqui. Agora, olha só. Ele veio e não criou a FGV, criou o melhor, que é o pavio, com fechamento em cima da liquidez. Agora é o seguinte, gente. Assim que ele criar aqui pra gente um CHOCH, é ou não é? Assim que ele criar aqui, ó, um CHOCH, ó, pá, com o FGVzinho de saída, eu posso acreditar que ele vai no external range of liquidity. Direto. Porque aqui ele vai criar um swing, um novo order flow lag, porque o order flow lag atual já está com a missão cumprida. Captura de liquidez. Aí é o seguinte, vamos supor que abriu a segunda-feira, ele não parou. Ele não fez o CHOCH, o que você quer? Não fez? Ele pode descer. Não interessa se ele fechou acima, não interessa se ele deixou esse pavio, mas o meu viés é que ele tem que subir. Ele vai subir, tá? Inclusive aqui no 4 horas eu também tenho um breakaway, só que ele já está com missão cumprida. Esse ponto de missão cumprida tem que saber, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um breakaway. Isso aqui, ele está com a missão cumprida. Eu tenho que entender isso. Porque não adianta nada eu entender que existe o breakaway e não saber para que ele serve, tá? Ele aqui serviu para ele capturar uma liquidez aqui do passado. Qual foi a liquidez que esse order flow lag serviu? Aí a gente vai lá estudar. Ó. Ele não podia voltar enquanto ele não mitigasse talvez essa máxima aqui, ó. Essa aqui era um swing point, ó, porque eu estou com pavio menor, pavio maior, pavio menor, e ele veio aqui, ó. Ó, veio aqui. Depois que ele veio aqui, é que ele veio no FGV. Mas primeiro ele chegou aqui. Isso você tem que saber. Porque daí você pode ser que você pense o seguinte: putz, tem um order flow lag, ele tem que chegar aqui, ó. Não. Porque esse order flow lag tem um interesse mais próximo. Se no 4 horas, no diário, aqui, ó, esse do diário, ó. Esse do diário, esse order flow. Não, esse aqui é um FGV. É esse aqui, ó. Esse daqui, ó, cujo fechamento tá aqui, ó, eu tinha esse swing point atrás, ficou para trás esse aqui. Porque o FGV tá aqui, ó, e eu fechei aqui, ó, não era aqui que eu queria romper, é mais em cima. Aí eu tenho essa máxima, é essa que eu quero romper, sim ou não? Não, isso aqui não é swing point. É essa sim ou não? Não, isso daqui não é swing point. É essa sim ou não? Também não, não é swing point. É essa? É essa. Tá bom? É assim que a gente lê. Meus parabéns a todos que chegaram até aqui, porque o curso está ficando mais difícil, tá ou não tá? Mas estudou, entendeu. Estudou, entendeu. Estudou, entendeu. Mandem perguntas depois, se precisar. Quinta-feira vamos tratar dessas perguntas. Estudem. E pergunto: quem já estudou Smart Money antes não conseguiu chegar nesse nível, eu garanto. Não tem como ter chegado nesse nível. Não duvido. Alguém já ouviu falar disso aqui? É Order verdade. flow lag. Order flow lag. Sharp turn, eu acho, duvido que tenha ouvido falar.
Breakaway gap com FGV, a diferença entre eles, saber que o breakaway é para ir para um draw liquidity, saber quando o FGV é prioridade. Então, por exemplo, assim, ó, isso aqui eu acho que eu não deixei muito claro, eu vou replicar de novo. Eu tenho um FGV, tá? Vamos deixar um. Ó. Não tenho. Vou procurar aqui. Só vou falar isso para acabar. Eu tenho um FGV. Ah, cadê? Pô, seria bom se eu achasse aqui, ó. Esse aqui era um FGV, ó. Ó, esse aqui é um FGV. Ah, não, mas eu quero um exemplo bem legal para. Esse aqui é um FGV. Ó, então aqui tínhamos um FGV. Bem assim, ó. Rompi topo, rompi topo, criei o FGV. Porque esse candle não fechou lá em cima, ele fechou abaixo. Criei o FGV, tá? Putz, seria bom um outro exemplo, na verdade. Porque aqui tá óbvio, né? Ele já veio buscar e já foi embora para cima. Mas eu quero ter outro para explicar o seguinte. Eu vou insistir mais um pouquinho para você, eu acho. Breakaway, ah, FGV, tentou, já buscou. Eu queria ver um FGV que estava aberto ainda. Breakaway, não criou nenhum. Esse daqui, breakaway, breakaway, nenhum. FGV, FGV, mas olha, já veio testar. Bom, tem uma coisa que eu não falei ainda, que é assim, ó. Temos um candle direcional. O próximo candle criou o FGV. E aí a gente fez isso aqui, não criou a mínima, deixou um FGV aberto. O FGV está aqui. Ó, o FGV está aqui. E aí o preço continuou, claro. Vamos pensar assim, ó, continuou. Só que aí ele começou a voltar. Ó, começou a voltar. E ele fez esse candle aqui, ó. Esse candle, ele é um candle que não respeitou o FGV. Ele não respeitou. Porque se ele respeitasse, ele tinha soltado o pavio. O próximo candle ficou com essa responsabilidade, tá bom? Aliás, deixa eu deixar ele verde. Não respeitou o FGV e o próximo candle ficou com essa responsabilidade. Aí o próximo candle abriu, ó, até subiu, mas ele respeitou o FGV. Grande chance do preço continuar, tá? Agora, se o próximo candle ele fechar em cima, assim, ó, ele também não respeitou o FGV. Então, muito cuidado com essa estrutura, porque ele pode continuar subindo e você esperando que ele respeite, ele não respeita mais, tá bom? Se depois dessa região ele descer, tudo bem. O movimento talvez realmente tenha começado. E aí eu quero ver retorno de volume, eu quero ver momentum, eu quero ver força. E eu quero ter aqui embaixo uma mínima aberta ainda, uma liquidez pendente ainda. Porque se eu não tiver, não faz sentido o preço descer. Tá bom? Então eu preciso que haja respeito no FGV, eu preciso ver isso para a gente entender. Então eu posso explicar isso aí. Bom, então para a gente encerrar o dia, eu queria encontrar esse exemplo, por quê? Porque eu quero que vocês enxerguem também para o lado da eficiência. Então, se o preço deixou um preço injusto para trás e o preço volta para esse FGV, eu quero agora buscar a liquidez de volta. Simples, eu quero buscar. Então, quando eu pego e deixo justo para os demais participantes, se eu não volto, o preço vai continuar. E aonde que está a próxima liquidez? Ah, a próxima liquidez está aqui, ó. Vale mais a pena eu vir primeiro aqui do que eu já ir buscar minha liquidez lá embaixo.
Porque o preço sempre está buscando liquidez. E se eu tiver uma liquidez interessante logo ali, eu vou querer ir lá primeiro. Então comecem a pensar dessa forma aqui também, tá bom? Vamos encerrar já que teve bastante coisa. E quinta-feira a gente volta com mais informação. Obrigado, gente. Espero que tenham gostado e aproveitado e até a próxima. Tchau. Valeu, Tudo. bom dia. Valeu, Caio. Até mais. Foi Valeu, Valeu. Caio. sensacional. Obrigado. Foi top demais, tá louco. Top, valeu. Parabéns. Abração. Tchau, tchau. Falou, Samiro. Beijão. Obrigada.